pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Santos, esse é meu canal e sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar uma experiência de uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida e que eu quero trazer, né, para poder compartilhar com vocês, para ver se vocês já passaram por uma experiência parecida ou para poder mostrar como a gente pode, de uma maneira simples, trabalhar essa questão da manifestação, da lei da atração, da gratidão, da visualização, para demonstrar isso com algo que eu aprendi e que eu experienciei na minha vida. Deixa eu colocar vocês aqui para conseguir gravar melhor. E pronto. Então vamos lá. Há um pouco mais de um mês eu estava no YouTube, comecei a ver mais vídeos, né, sobre esse tema de se alinhar com a realidade que você deseja, sobre manifestação. Eu sempre tenho gostado de estudar, em algumas épocas eu paro, outras eu volto, então eu estava no YouTube assistindo esse tipo de vídeo, consumindo mais esse tipo de conteúdo, e eu estava pesquisando sobre vídeos sobre Joe Dispenza, que meu marido tinha comprado um livro dele. Eu, antes de começar a ler, resolvi pesquisar um pouco sobre. E nos vídeos do YouTube eu acabei caindo no canal que se chama Mapa da Realidade. E nesse canal, do Everson, tinha um vídeo que se chamava Me Dê uns Minutos que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a manifestar qualquer coisa. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês verem. E nesse vídeo ele falava de forma prática sobre a manifestação, dava algumas dicas, alguns ensinamentos, e no final ele passou um exercício. E nesse exercício consistia em você pensar, você visualizar flores roxas e, conforme ele dizia no vídeo, você ia manifestar aquelas flores roxas na sua realidade em algum momento. Eu assisti o vídeo, né, achei bem interessante o tema, fui lá ler os comentários, nos comentários tinha gente falando que mal tinha acabado de assistir o vídeo, já tinha manifestado, que estava assistindo o vídeo e olhou para trás e tinha manifestado, estava num lugar que tinha flores roxas, né, vários relatos assim, vários comentários. Eu assisti, pensei nas flores roxas, comecei a imaginar as flores roxas na minha cabeça. E de repente eu falei assim, tá, eu consigo imaginar isso na minha cabeça, mas aonde que eu vou ver flores roxas? Se em lugar nenhum eu vejo flores roxas. Então, meu primeiro pensamento já foi esse. Nos 2 dias seguintes do que eu assisti o vídeo, eu passava pelos lugares e já ia virando a cabeça, olhando, tentando achar as flores roxas. Eu ficava procurando elas assim exatamente. Aí passaram esses 2 dias, eu não vi as flores roxas e acabei deixando pra lá. Fui ver outro vídeo, comecei a fazer outra coisa e aí a vida foi seguindo. Nesse período, né, em que eu estava buscando esse tipo de conhecimento novamente, eu comecei a fazer meditação, eu voltei a fazer Ho'oponopono e comecei a ler o livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Depois eu posso até comentar sobre o livro em outro vídeo. E um dia eu estava indo para o trabalho, num ônibus, o caminho que eu faço praticamente todos os dias, no mesmo ônibus que eu vou quase todos os dias. Estava sentada ali no banco, na janela do ônibus, quando de repente, uma parte do caminho, eu olho pela janela e vejo uma árvore com flores roxas. Depois outra árvore com flores roxas. E depois outra pequena árvore com flores roxas. Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei impressionado, porque assim, nossa, as flores roxas. Eu lembrei que há uns dias atrás, deve ter passado aí, não sei se 3, 4, 6 dias, algo assim, um período assim. Entre os 2 dias que eu tinha tentado, não tinha conseguido, tinha deixado aquilo de lado e eu tinha agora realmente visto as flores roxas. Eu fiquei muito feliz. Aí eu desci do ônibus e mais flores roxas. Falei, gente, que legal. Achei o máximo mesmo. Aí quando eu cheguei no trabalho, peguei minha garrafinha de água, vou trazer ela aqui depois para vocês verem. E peguei a garrafinha de água. Na hora que eu virei, tinha desenho de várias flores. E uma das flores era roxa. Falei, gente, como assim? Eu pego essa garrafa todo dia, isso tá na minha cara. E eu não tinha visto as flores roxas. Aí tá. Aí passou, no dia seguinte, eu tava na janela do meu quarto, olhando para baixo, né, que eu moro num condomínio de prédios, olhando para um canteiro de flores que tinha no condomínio, de repente eu me deparo com flores roxas. Falei, gente, mais flores roxas? E começou a ouvir uma sequência de flores roxas. Eu saía para fazer caminhada na beira do rio que tem aqui, aí tem várias florzinhas, plantinhas, tinha lá flores roxas. Eu fui pegar um outro ônibus, que eu consigo, né, pegar próximo de casa também, e às vezes quando eu perco esse, eu vou nesse outro, ele passa por um outro caminho, e quando eu desci do ônibus, nesse outro caminho, no canteiro de uma avenida da minha cidade, tinha várias árvores de ipê roxo, de flores roxas.
E começou a aparecer várias flores roxas. Eu indo para academia, no caminho que eu ia para academia tinha flores roxas. No meu bairro, o caminho onde o ônibus volta, né, quando eu volto do trabalho, tinha uma casa que tinha uma árvore com flores muito roxas. Teve um dia que eu fui de carona com meu esposo, ele estava passando perto da nossa casa, ele estava trabalhando, e ele me deu uma carona. E no meio do caminho ele precisou parar em um lugar para deixar uma encomenda do trabalho. Eu nunca tinha estado nessa rua que ele passou, e na hora que ele entrou com o carro na rua, tinha uma árvore grande com flores roxas, bem roxas. E isso começou a acontecer com frequência, eu comecei a ficar super animada. E todas as vezes que eu enxergava essas flores roxas, né, desde o dia que eu comecei a ver esse dia do ônibus até agora, esse momento de enxergar essas flores roxas não é só para mim ver a flor roxa, é um momento de celebração, é um momento de vibração, que eu olho, na hora que eu vejo a flor roxa, eu começo a sorrir, começa a dar uma coisa diferente, uma sensação diferente aqui dentro de mim, e eu consegui chegar à conclusão de que eu não precisei criar as flores roxas. Eu não precisei criar essas flores para eu poder ver elas na minha realidade. O fato é que elas já existiam e eu precisava me conectar com elas. Então a frequência que eu estava antes, naqueles 2 dias, né, eu não estava numa frequência que a frequência que eu estava não estava se conectando com as flores. E com o passar dos dias que eu fui fazendo, né, novamente esse hábito de meditação, de fazer Ho'oponopono, de tentar alinhar a minha frequência com as coisas boas que eu queria receber, que eu desejava, consequentemente eu consegui atrair as flores roxas para a minha realidade. Mas não porque eu precisei criar as flores, elas já existiam. Eu só alinhei a minha frequência à realidade das flores roxas e comecei a perceber essas flores no meu caminho, em lugares onde eu nunca havia percebido antes. Isso foi incrível, né? Então, desde que eu comecei a ver essas flores, eu consigo sentir uma energia boa, eu olho para elas, eu sorrio. Elas se tornaram para mim mais do que uma comprovação, né, de uma técnica de manifestação, elas se tornaram um sinal do universo, um sinal de que eu estou no caminho certo, um sinal de que as coisas vão bem, ou um sinal de só, oi, sorria, porque toda vez que eu as vejo, eu sorrio. E foi muito interessante, né, ter assistido o vídeo, ter feito esse exercício, e ter conseguido perceber na minha vida com uma coisa simples, que são flores, né? Essa dinâmica da manifestação, essa dinâmica de como a nossa energia, como a gente se sente, como isso é importante para a gente poder estar alinhado com as coisas, sejam coisas materiais, sejam pensamentos, sejam sentimentos, com aquilo que a gente deseja que aconteça na nossa vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, desse tema, e comentem aqui abaixo se quem está assistindo, você que está assistindo, né, já passou por uma experiência parecida, de pensar em algo e ver isso manifestado aí na sua realidade, né, mesmo se for uma coisa simples, né, acho que para o universo não existe o que é simples, o que é difícil, o que é complicado, eu acho que até para você, porque para cada um as coisas têm significados diferentes. E comenta aqui se você também está nesse processo de aprender um pouco mais sobre esse assunto, quer compartilhar alguma experiência ou tem alguma dúvida que eu possa ajudar a responder, então comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de dar o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!